Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Este audiolivro é uma versão adaptada da primeira edição do título Candidatas: Os Primeiros Passos das Mulheres na Política no Brasil, de Malu A.C. Gatto e Débora Tomé, publicado pela FGV Editora em 2024. Todos os direitos desta edição são reservados à FGV Editora. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright. Lei nº 9.610, 98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. A Nina, que entrou na minha vida há pouco, mas já me apresentou com enorme paciência e companhia. Obrigada, filha, pela generosidade em me permitir ser eu mesma. A Ildete Pereira de Melo, Miriam Leitão e Octávio Amorim Neto, mentes brilhantes e generosas, professores do coração, a quem tenho a sorte de chamar de amigos. Prefácio. Malu Gatto e Débora Tomé escreveram um livro de ciência política, com a leveza e a fluência de quem escreve um romance de leitura fácil e cativante. Esse é o primeiro encanto de Candidatas: Os Primeiros Passos das Mulheres na Política no Brasil. O outro, o rigor metodológico no exercício do ofício de pesquisadoras, apresentando dados e identificando padrões e semelhanças na trajetória das candidatas. E há ainda a fidelidade às suas vozes, o respeito à sua diversidade, e como gênero é um conceito relacional, a preocupação em também ouvir candidatos. A trajetória de Luciana, e de outras tantas candidatas pelo Brasil afora, é o relato de sagas individuais em universos adversos. Acompanhamos quem são essas mulheres, mais instruídas que os homens e majoritariamente de direita, desde a decisão de se candidatarem e o porquê, até os percalços e barreiras enfrentados para viabilizar a candidatura na família, no partido político, durante o desenrolar da campanha, na luta por recursos, bem como os resultados da saga, na qual a maioria das candidatas não se elege. Mas elas marcam posição, desvendam discriminações, denunciam violências e, sobretudo, escancaram a posição vergonhosa do Brasil que, apesar dos avanços, continua um dos países com menor proporção de mulheres eleitas entre nossos vizinhos e no mundo. Até quando? Como gênero, enquanto marcador de desigualdade, não se conjuga sozinho, raça e etnia entram no jogo do poder em uma coreografia perversa que, se por um lado, demonstra o avanço de mulheres negras em se tornarem maioria entre as candidatas, e de mulheres indígenas em entrarem nesse cenário, de outro, evidencia o quanto os critérios de raça, sexo, etnia e orientação sexual permanecem. O legislativo brasileiro e o executivo continua a ser branco e masculino. Até quando? Enquanto a violência se entrelaça na política brasileira, atingindo quem envereda por esses caminhos, as entrevistas realizadas por Débora e Malu demonstram como ela adquire contornos específicos nas candidaturas de mulheres, sobretudo nas de mulheres trans. Se por séculos a sexualidade foi um fator de domínio e submissão das mulheres pelos homens, ainda hoje exerce este papel no interior dos partidos, nas redes sociais, nos embates eleitorais. A violência política de gênero de cunho sexual atinge mais as mulheres do que os homens, e elas já enfrentam a maior carga de violência econômica, psicológica e simbólica. E ainda assim persistem. A resiliência é apontada pelas autoras como uma característica destas mulheres, que em sua diversidade, insistem em permanecer na luta. E trazer alguma esperança ao cenário desolador da discriminação de gênero na política brasileira, tão bem retratado neste livro. Prefácio escrito por Jaqueline Pitangui, socióloga, foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM, de 1986 a 1989, sendo uma das protagonistas do lobby do batom. É fundadora e coordenadora executiva da ONG CEPIA. 1.
Mulheres na política no Brasil. Aviso: para garantir o anonimato das candidatas, sempre utilizaremos pseudônimos ao longo do livro. Em 15 de novembro de 2020, Luciana Malta saiu cedo de casa com máscara no rosto e foi votar. Apesar de já ter comparecido à sua sessão eleitoral algumas vezes na vida, aquela não era uma eleição qualquer. Isso porque, em frente à urna eletrônica, pela primeira vez Luciana poderia realizar um sonho que alimentava desde criança: escolher o seu número, ver a sua foto na tela e apertar verde confirma. Nascida e criada na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Luciana via na política uma forma de transformar a sua realidade. Morando em uma cidade com 40% da população vivendo abaixo da linha de pobreza, com educação e saneamento precários, Luciana sempre acreditou que sua atuação poderia ser decisiva para melhorar a qualidade das políticas públicas e transformar o seu município. Com essas ideias em mente, ela se dedicou com firmeza aos estudos e acabou entrando na faculdade aos 20 anos, em 2016. Mãe de uma menina com autismo e cursando Ciências Sociais, na Universidade Federal Fluminense, Luciana passou a ser vista pela sua comunidade como uma potencial liderança e aceitou o desafio. Assim, naquele ano, além de mãe, mulher preta, estudante universitária e moradora de uma cidade da periferia, Luciana também passou a ser candidata. A decisão tomada naquele momento faria com que Luciana perdesse tempo de convívio com a filha, que arriscasse sua renda, ao parar de trabalhar, que pusesse em risco sua saúde e sua integridade física, fazendo campanha na rua, que tivesse de enfrentar lutas internas no seu partido e lutas externas com suas e seus concorrentes. Faria tudo com uma chance mínima de ser eleita. Nada a impediu. A candidatura de Luciana representa a exceção da exceção. De acordo com o censo de 2022, 51,5% da população brasileira é composta por mulheres, cerca de 104,5 milhões de pessoas. No entanto, quando se trata de posições de liderança em vários setores da sociedade e, mais especificamente, da participação política, as mulheres têm uma presença percentual muito menor que a dos homens. Na primeira eleição em que Luciana participou, em 2020, as mulheres foram 34% do total de candidatas e candidatos e 16% do total de vereadoras e vereadores eleitos. Em São Gonçalo, onde ela concorreu por uma cadeira, entre 27 vereadores eleitos, apenas uma mulher conseguiu a vaga. O caso de São Gonçalo não difere muito do de outras cidades do Brasil, onde quase 1.000 municípios, dos 5.570, não elegeram uma mulher sequer, tendo as cadeiras de suas câmaras de vereadores todas ocupadas por homens. Essa ausência de mulheres se repete nas assembleias estaduais, assim como na Câmara dos Deputados e no Senado, onde mulheres são, em 2024, respectivamente, 17,7% das deputadas federais e 18,5% das senadoras. Em 2024, apenas 2 mulheres, Fátima Bezerra e Raquel Lira, são governadoras e 12% são prefeitas. Não à toa, o Brasil ocupa hoje a penúltima posição na América Latina, de acordo com a Inter-Parliamentary Union, quando se trata de mulheres na política. A comparação é feita olhando sempre para as câmaras baixas, aqui a Câmara dos Deputados, e nesse quesito, enquanto México, Bolívia e Argentina ocupam respectivamente 4ª, 11ª e 17ª posição, o Brasil está na 132ª. Um pouco de história. Por esses números, já é possível notar que a vida das mulheres na política no Brasil não é nada fácil, não que o seja no mundo, mas o país está no grupo em que o desafio é maior. Mesmo com o voto feminino aprovado em 1932, à frente de muitos outros países latino-americanos, a participação das mulheres ainda permanece escassa, em grande parte, resultado da quantidade de empecilhos que encontram desde o momento em que decidem entrar para um partido e se candidatar,
o que nem sempre acontece nesta ordem, até a hora em que são finalmente eleitas. Para homens e mulheres, ser eleito é algo bem difícil. Por exemplo, a taxa de sucesso para deputados federais, se considerarmos todos os candidatos que tentaram se eleger em 2022, é de 5,2%. No entanto, quando se trata das mulheres, os obstáculos dentro e fora dos partidos são muito maiores. Observando essas mesmas eleições, enquanto 3.429 mulheres se candidataram, somente 2,5% foram eleitas em 2022 para a Câmara dos Deputados. As regras não as favorecem, assim como as negociações com suas famílias e as expectativas das pessoas de seu convívio. Mesmo que o tempo e a lei fossem outros, o desafio das mulheres que querem integrar a política vem de longe, quando não tínhamos sequer direito ao voto. A primeira mulher de que se tem notícia que tentou se candidatar no Brasil foi a dentista baiana Isabel Dilon. Ela quis sair candidata em 1890, ainda no século XIX, concorrendo a uma vaga na primeira Assembleia Constituinte da República. Isabel Dilon alegava que não havia nada na legislação que excluísse as mulheres da participação. Seu entendimento se baseava na Lei Saraiva de 9 de janeiro de 1881, promulgada no Império, que dizia que são eleitores os habilitados com diplomas científicos ou literários, de qualquer faculdade, academia, escola ou instituto nacional ou estrangeiro, legalmente reconhecidos, portal da Câmara dos Deputados. Ou seja, por essa perspectiva, portadora de um diploma, ela estava apta para participar da vida política. Isto é, podia votar e se candidatar. No jornal Gazeta de Notícias, Isabel Dilon assinou uma nota intitulada Circular, publicada em 25 de agosto de 1890, na qual dizia: entendendo que um governo democrático não pode privar uma parte da sociedade de seus direitos políticos, uma vez que as mulheres não foram francamente excluídas das urnas eleitorais pela nossa Constituição vigente, sendo eleitora em pleno gozo de meus direitos civis e políticos, apresento-me candidata a constituinte, escolhendo o estado da Bahia, terra que me deu berço. Conto com a independência e o civismo do eleitorado baiano, para quem faço um apelo. Dilon, 1890. Mesmo diante do apelo, ela foi barrada e nem conseguiu se alistar. Naquele momento, a participação das mulheres na vida pública e política era vista como um risco à constituição das famílias, podendo significar uma ameaça e a dissolução. Nos debates que se seguiram nos anos posteriores à tentativa de Isabel Dilon de se candidatar, as sufragistas intensificaram sua luta pelo direito ao voto feminino. Na ocasião, havia alguns deputados que advogavam pelos direitos de participação política das mulheres, como Aristides César Espinola Zama, que dizia não recear que as funções políticas no nosso país sejam também exercidas pelo belo sexo. Apude Fonseca e Fachin, 2018. Entretanto, a maioria era enfática em manter as mulheres distantes de seus direitos políticos, incluindo voto e candidatura. Isso embora elas tivessem fundado partidos no início do século XX e participado anteriormente de forma intensa nos movimentos abolicionistas e republicanos. Passados os intentos de Isabel Dilon, foram necessários mais 38 anos, quase meio século, para que uma mulher finalmente viesse a disputar um cargo político e ser eleita. Alzira Soriano, com apoio da feminista histórica Berta Lutz e do político Juvenal Lamartine de Faria, passou a ocupar a prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1 de janeiro de 1929. Melo e Tomé, 2022. Os relatos de sua campanha não são muito diferentes daqueles contados pelas candidatas, cujas histórias serão narradas e analisadas neste livro. Quase 100 anos depois, uma luta muito parecida. Apesar de emblemático, o caso da candidatura e da eleição de Alzira Soriano foi isolado, uma vez que o direito político das mulheres era garantido apenas no seu estado.
Com o voto e o direito a disputar finalmente aprovados nacionalmente em 1932, as primeiras mulheres concorreram em 1934, entre elas Berta Lutz. Mas apenas uma foi eleita, Carlota Pereira de Queiroz, médica que participou da Revolução Constitucionalista. Também ela, mesmo que deliberadamente negasse sofrer preconceitos por ser mulher e candidata, narrou em seus diários uma série de desafios enfrentados na vida política. Chipam, 1999. Com as amigas que lideravam sua campanha, fez um enorme esforço para que as mulheres se alistassem para votar, pois sabiam que os votos de que Carlota precisava para se eleger dificilmente viriam dos homens. Uma vez eleita, no exercício do seu mandato, Carlota escreveu em seu diário sobre uma viagem ao Rio Grande do Sul: "Foi esse o maior desaponto da minha viagem. Acabei por me convencer de que o fim da minha vinda para eles foi apenas decorativo. Nunca me consideraram membro da comitiva." Apud Chipam, 1999. Luciana Malta e milhares de outras candidatas no Brasil, décadas depois, viveriam dramas muito parecidos aos de Isabel, Berta e Carlota em suas trajetórias na vida política. Esses desafios resultaram nos baixíssimos números de representação feminina no país, os quais persistiram até o fim da ditadura militar, em 1985. Candidatas na democracia. Mesmo que este livro esteja apenas começando, já deve estar evidente que são muitos os obstáculos quando se tentam unir dois temas, mulher e política. Mas foi no período pós-redemocratização, quando a competição partidária voltou de forma aberta, que as dificuldades para mudar esse cenário ficaram ainda mais explícitas. Mesmo tendo representado um papel fundamental na luta pela redemocratização, no movimento de anistia e no processo de elaboração da Constituição de 1988, com o lobby do Batom, Alves e Pitangui 2022, as mulheres não tiveram resultados eleitorais à altura de seus esforços, e a participação política nas grandes disputas eleitorais nos anos que se seguiram não aumentou muito. Foram várias as que se candidataram para compor a Assembleia Constituinte, e de fato, se elas haviam sido apenas 1,6% da Câmara dos Deputados, na legislatura anterior, foram eleitas 3 vezes mais, 26 mulheres, 5,3% do total de deputados, para participar da redação da nova Carta. Entretanto, na primeira eleição direta para o cargo de presidente após o fim da ditadura, em 1989, mesmo com 22 candidatos disputando, apenas um deles era mulher, Lívia Maria Pio, do Partido Nacionalista. Os pleitos para outros cargos não foram tão diferentes. Nas eleições gerais de 1990, nenhum dos 27 governadores eleitos era mulher. Para a Câmara dos Deputados, foram eleitas mulheres para 29 das 503 cadeiras. A composição do Senado para a legislatura de 1991 a 1995 também só contou com 5 mulheres, entre os 81 assentos. Mas a baixa representação política das mulheres não era um problema só no Brasil. Em 1990, em todo o mundo, as mulheres ocupavam na média apenas 9,4% dos assentos nos parlamentos. Na Europa, região que estava mais avançada neste quesito, apenas 13,8% dos legisladores eram mulheres na média. Já na América do Sul, a presença das mulheres nas legislaturas era mais baixa, 9,8%, Our World in Data 2023. Ainda que o retorno da democracia ao Brasil tenha feito com que o tema se tornasse mais premente, inclusive por pressão das feministas, Sorge 2000, Pinto 2010, a verdade é que mesmo bem antes da década de 1990, a baixa representação política das mulheres em todo o mundo já chamava a atenção das organizações internacionais. Quando a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, CEDAW, na sigla em inglês, foi instituída em 1979, já se reconhecia a subrepresentação política feminina como uma falha cuja correção os países deveriam priorizar.
Entretanto, apesar de identificar o problema, a Convenção não estipulou metas ou mecanismos para remediá-lo. Ainda que não tivessem uma orientação internacional, alguns países consideraram que era fundamental reunir esforços para mudar esse cenário. Por exemplo, na década de 1980, partidos políticos em países escandinavos, como Suécia e Noruega, começaram a adotar metas internas para a seleção de mulheres em suas listas de candidatos. Países da América Latina não ficaram para trás, muito pelo contrário. No Brasil, em meio à ditadura militar em 1978, o deputado José Santilli Sobrinho apresentou o projeto de lei PL, no 5.838, que propunha estabelecer que nas listas dos partidos, um mínimo de 20% das candidaturas fossem de mulheres, Gato, 2016. Diferentemente das metas internas adotadas pelos partidos escandinavos, o projeto tinha o objetivo de estabelecer uma lei nacional, aplicada a todos os partidos. De modo talvez não surpreendente, dado o contexto político da época, o PL não foi adiante. Em 1988, foi a vez da Costa Rica tentar adotar uma lei de cotas. Diferentemente do caso brasileiro, quando a proposta de estabelecer uma cota de gênero para cargos eletivos foi apresentada, o país da América Central já tinha quase 40 anos de experiência com um regime democrático. A proposta, apresentada pelo presidente Oscar Arias e alavancada publicamente pelo apoio da então primeira-dama Margarita Penó, tinha como objetivo explícito legislar sobre os princípios de igualdade de gênero estabelecidos pela CEDAW. O projeto era bem amplo, tocando em vários pontos da desigualdade de gênero. Apesar de grande parte do projeto de lei ter sido aprovada, a legislatura costarriquenha retirou dele a proposta que estabelecia uma lei de cotas para cargos eletivos. Mas as tentativas de adoção de cotas na América Latina não foram todas frustradas. Confrontadas com o baixo número de mulheres eleitas nas urnas em 1983, as primeiras no período pós-transição da ditadura, em 1989, as poucas legisladoras mulheres argentinas apresentaram um projeto de lei que visava estabelecer uma cota de gênero para as listas de candidatos à Câmara dos Deputados. A proposta, que teve também o apoio do então presidente Carlos Menem, foi aprovada em 1991, chama 2001. Ao estabelecer a reserva de 30% das candidaturas para mulheres, a Argentina se tornou o primeiro país do mundo a adotar uma lei de cotas de gênero, ou seja, uma política nacional aplicada a todos os partidos. Mesmo com algumas tentativas pontuais, poucas mudanças ocorreram no cenário mundial. As candidatas seguiram com muita dificuldade para se eleger, e as taxas de representação feminina continuaram baixas. Diante disso, em 1995, a Quarta Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher, que aconteceu em Pequim, na China, retomou a discussão sobre o problema global da desigualdade de gênero no acesso ao poder político. Os países signatários da Plataforma de Ação deveriam estabelecer normas e instituir mecanismos para promover a eleição de mais mulheres nos espaços de poder e estruturas de decisão, Valdez, 2011. A adoção da lei de cotas na Argentina e o novo enfoque internacional para promover maior representação feminina motivaram novos debates sobre essa lei em todo o mundo, principalmente na América Latina. Nos últimos 5 anos da década de 1990, 10 países latino-americanos adotaram leis de cotas de gênero. O Brasil foi um deles. Lei de cotas no Brasil, mais espaço para as candidatas. As experiências internacionais acabaram sendo fundamentais para inspirar a proposta brasileira. Como relatou a então deputada Marta Suplicy, autora do PL no 783 de 1995, que propunha estabelecer uma lei de cotas para as eleições às câmaras municipais no Brasil, essa foi uma das molas propulsoras de seus esforços. Durante o Seminário de Mulheres Parlamentares Latino-Americanas e do Caribe,
realizado pela Comissão de Mulheres do Parlatino e organizado na sede do Parlatino, por uma comissão de parlamentares brasileiras em São Paulo, em julho de 1995, a apresentação dos resultados da implantação das cotas na Argentina, bem como o debate de como a questão vem sendo tratada na América Latina e em todo o mundo, foi a fagulha que acendeu novas perspectivas de ação para as parlamentares brasileiras presentes. Suplicy, 19. No contexto das reformas eleitorais de 1995 e 1997, que tinham como objetivo estabelecer regras para as eleições municipais e nacionais, o Brasil adotou uma lei de cotas reservando primeiramente 20% e depois 30% das vagas nas listas para as eleições proporcionais, ou seja, para as câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara dos Deputados para mulheres. A adoção da cota de gênero no Brasil foi um marco importante. Ao ser instituída, reconheceu-se publicamente a necessidade de promover a maior representação das mulheres nos cargos de liderança no âmbito público. Apesar da regra, o comprometimento do Estado em aumentar a proporção de mulheres concorrendo a cargos eletivos demorou para sair do papel. Em 2006, uma década após a adoção da cota de gênero no Brasil, apenas 13% dos candidatos concorrendo a uma vaga para a Câmara dos Deputados eram mulheres. Entre os deputados eleitos naquele ano, somente 9% eram mulheres. A incapacidade da cota de gênero de transformar a cara da política não foi de todo uma surpresa. Políticos eleitos tendem a proteger o seu quinhão de poder. Assim, dar espaço para outros grupos pode significar abrir mão das suas próprias vagas. Ou seja, como são 513 cadeiras na Câmara dos Deputados, sempre que uma mulher a mais é eleita, necessariamente há um homem a menos. Como ambos, desenho e implementação das cotas, estão sob os cuidados dos políticos eleitos e dos seus partidos políticos, os maiores interessados, eles mesmos, têm o poder de barrar o avanço de políticas que poderiam efetivamente promover mudanças e reduzir a desigualdade de gênero no Congresso. Gato, 2016. Por exemplo, no caso brasileiro, a falta de punição para os partidos que não cumprissem com a cota fez da lei uma mera recomendação. A adoção da cota de gênero no Brasil, portanto, foi similar ao caso de outros países durante o mesmo período, um ato simbólico de apoio à maior representação política das mulheres, sem a instituição de mecanismos e de regras eficazes para transformar esse objetivo em realidade. Na prática, acabou se mantendo o status quo. Cientes dessas fragilidades no desenho das cotas, com o objetivo de fortalecer a efetividade da regra, durante o debate da mini-reforma eleitoral de 2009, legisladoras mulheres de diversos partidos se uniram para propor uma série de mudanças na lei. Essas propostas incluíam, por exemplo, o estabelecimento de punições para partidos que não cumprissem a cota e a reserva de tempo durante o horário eleitoral para a propaganda de candidatas mulheres. Durante o processo de negociação, quase todas as propostas das legisladoras caíram e não foram adiante, mas a legislatura aprovou a recomendação de mudar a linguagem da lei. Nela então passou a estar registrado que 30% das vagas nas listas de candidatos deveriam ser preenchidas por, e não apenas reservadas para mulheres. Tal brecha, que vigorava até aquele momento, havia permitido aos partidos afirmarem que estavam cumprindo a cota, mesmo deixando de preencher muitas vagas. Apesar de parecer pequena, a mudança no verbo expresso na lei foi fundamental, já que permitiu que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, passasse a rejeitar listas partidárias que não nomeassem mulheres para 30% das vagas. A possibilidade de punição pelo não cumprimento da lei de cotas gerou frutos. Entre 1998 e 2006, menos de 15% das listas partidárias apresentadas cumpriam com a lei de cotas. Em 2010, esse número subiu para 22,1% e, a partir de 2014, para mais de 30%. Gato e Willy, 2021. De fato, ocorreu um aumento substantivo na nomeação de candidatas mulheres.
Contudo, a reforma de 2009 e o maior monitoramento do TSE sobre as listas partidárias continuaram insuficientes para aumentar de forma substancial o percentual de mulheres eleitas. Isso porque, apesar da mudança das regras, os políticos eleitos e os partidos de maneira geral continuaram tentando preservar os seus espaços. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.